Então vamos lá, prestem atenção a esse tema, porque a gente já teve o primeiro parecer da Advocacia Geral da União sobre improbidade no que diz respeito à aplicação da nova lei. O tema hoje que nós vamos estudar não é improbidade e fazenda pública, ou seja, não é todo o aspecto da nova lei. A gente já tem aula sobre isso aqui no curso AGU via Zoom, e eu tenho curso temático sobre isso também na escola, ministrando o mesmo conteúdo, né? O que a gente vai estudar hoje é o parecer da Advocacia Geral da União, que analisa se há ou não retroatividade da lei de improbidade para alcançar situações já julgadas ou em processo de julgamento disciplinar, portanto, na seara administrativa, no âmbito do Poder Executivo Federal. Se você não entendeu esse aspecto, não se preocupe, porque eu vou esmiuçar tudo o que você precisa saber sobre esse parecer. Agora, antes de estudar improbidade, eu sempre apelo para a seguinte situação, e é pelo amor de Deus mesmo, porque você não tem ideia da quantidade de pessoas que misturam essas duas situações. Então eu digo aqui, ó, pelo amor de Deus, se situe. Eu começo o curso de improbidade e a aula de improbidade e fazenda exatamente com essa tabela. Quando a gente estuda improbidade, a gente pode estudar o Instituto Improbidade em duas searas. Na seara da Lei de Improbidade Administrativa e na seara disciplinar, ou seja, dentro do direito administrativo sancionador. Então, existe improbidade na LIA, portanto, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, e existe improbidade na esfera disciplinar. Por quê? Porque a Lei 8.112, e a gente está aqui no curso AGU via Zoom, portanto, a gente vai focar na AGU. A Lei 8.112 diz que é uma das hipóteses de aplicação de penalidade de demissão o servidor que praticar improbidade. Então, a prática de improbidade, ela gera demissão do servidor, mas demissão do servidor é uma penalidade na seara disciplinar, que não tem absolutamente nada a ver com a perda da função pública, que é uma penalidade possível na Lei de Improbidade Administrativa. Se você estuda improbidade e você ainda não consegue separar esses dois campos, é importante que você separe a partir de agora. Se você levar isso para o esporte, é como se essa tabela aqui em amarelo fosse um campeonato e essa tabela aqui em verde fosse outro campeonato. A improbidade joga nos dois campeonatos, mas são campeonatos diferentes, com regras diferentes. Eu preciso que você separe isso desde já. Existe improbidade na LIA, então a LIA regula o que é improbidade. O judiciário investiga via ACPIA, aqui ACPIA, e eu vou colocar ação de improbidade, ou melhor, eu vou colocar assim, via ação de improbidade, via ACPIA, para ninguém me acusar de falsa informação, e vou colocar uma interrogação, e você vai entender a razão dessa interrogação daqui a pouco, no decorrer do estudo do parecer. E existem as sanções da LIA, que são aplicáveis a partir daquilo que se propõe a declaração de improbidade via processo judicial, ou seja, via Poder Judiciário. As sanções da LIA só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. Muita gente já sabe disso e se acostuma com isso de uma forma muito natural. Mas existe improbidade na esfera disciplinar. A lei do servidor diz que improbidade é infração disciplinar punível com demissão, no caso da Lei 8.112. E se você estuda para PGE e PGM, muitas vezes a lei do servidor estadual ou municipal reproduz a Lei 8.112 nesse aspecto e coloca improbidade como prática que gera a penalidade de demissão. Aqui, a improbidade é investigada via processo administrativo disciplinar, e a sanção vem da lei do servidor, que no caso é a demissão. Veja que são coisas diferentes. Professor, qual é o ponto de comunicação da improbidade na esfera disciplinar com a improbidade na esfera da lei de improbidade administrativa? Aquilo que é considerado improbidade. O ponto em comum, a convergência, é o seguinte: não posso considerar improbidade na esfera disciplinar aquilo que a lei de improbidade não disse que é improbidade. Pronto, esse é o ponto. A única coisa que a lei de improbidade empresta para a disciplina da prática de improbidade na esfera do servidor, na relação funcional que o servidor tem com o Estado e, portanto, Lei 8.112 com a União, é o que é
improbidade. Quais são os atos que são considerados atos de improbidade ou não? Vamos entender isso no decorrer do estudo do parecer. Muito bem. Quando a nova lei de improbidade foi publicada, nós, nesse caso, tínhamos uma preocupação, e essa preocupação persiste, porque não resta 100%, pelo menos na visão de muitos doutrinadores, resolvida, acerca da retroatividade benigna da nova lei de improbidade. Eu tratei disso no curso de Improbidade e Fazenda Pública, e no momento em que eu gravei o curso não havia ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal do tema 1199. Eu vou colocar uma aula lá. Inclusive, existe uma outra decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LIA, que também será acrescentada no curso de Improbidade. Mas, nesse caso, essa nova decisão do Supremo não nos afeta, portanto, não é o tema da aula atual. Então, quando a gente viu lá na lei de improbidade administrativa, na nova lei, a questão da possibilidade da retroatividade benigna da nova lei, a gente percebeu isso quando estudou exatamente o artigo 1º, parágrafo 4º, que diz assim, ó, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Bom, para que a gente seja bastante objetivo na nossa aula e para que a gente não perca tempo, porque tempo é tudo agora, a partir do edital até a prova da AGU, eu não vou me demorar para explicar o que é direito administrativo sancionador, só para te dizer que o direito administrativo sancionador, que é a parcela do direito administrativo que exerce o poder disciplinar e aplica sanção aos seus servidores, ele pega emprestado do direito penal muitos conceitos, muitos institutos e a aplicação também de alguns institutos, como, por exemplo, prescrição. A gente estudou isso, inclusive, aqui no curso AGU via Zoom, quando estudou o parecer da AGU sobre abandono de cargo e fizemos uma fundamentação lá naquele parecer. O STJ disse em 2008, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, alcançam as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Então, por conta dessa ideia de que o direito administrativo sancionador se aplica à lei de improbidade administrativa e, portanto, o direito administrativo sancionador toma emprestado do direito penal o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, começou-se a discussão sobre retroatividade da lei de improbidade administrativa para os atos praticados antes da nova lei, mas, nesse caso, que se encontravam em julgamento, ou se encontram em processo de julgamento, ou já se encontram definitivamente julgados. Até que ponto eu posso aplicar as benesses da nova lei aos casos anteriores? Essa é a pergunta que se fazia à época e essa é a situação que nós tínhamos enquanto discussão doutrinária. A doutrina, naquele momento, eu estou em que momento? Publicação da LIA. Disse assim, existe a possibilidade de aplicação retroativa das normas mais benéficas oriundas da reforma promovida pela Lei 14.230 na LIA, justamente porque o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, expressamente indicado no âmbito do direito penal, seria aplicável no âmbito do direito administrativo sancionador. Ou seja, para ações em curso que afrontem a nova LIA, os processos deverão ser extintos com resolução de mérito pela impossibilidade jurídica do pedido acusatório. A doutrina começou a dizer que, para processos em curso, eu posso aplicar as benesses da nova LIA, e você estudou lei de improbidade, tenho certeza, sabe que não é mais improbidade os atos praticados com o elemento subjetivo culpa. É preciso que haja dolo e dolo específico. Portanto, todos aqueles que estão sendo acusados em processo judicial, no que diz respeito à investigação da prática de ato de improbidade com elemento subjetivo culpa, esses, nesse caso, estão livres das aplicações da sanção da nova LIA. É o que a doutrina começou a dizer. E existia também um problema adjacente, que era o quê? E os processos com trânsito em julgado? O Código de Processo Civil diz no artigo 966 o seguinte, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. Então, se eu aplicar a Lei 14.230, com as alterações que promoveu na Lei 8429/92, de forma retroativa, e entender que
essa retroação atinge situações já definitivamente julgadas, eu posso, nesse caso, desconstituir a coisa julgada para dizer que aquela condenação viola norma jurídica de forma manifesta, porque ela se aplica de forma retroativa. Portanto, a doutrina começou a dizer: a Lei 8429, no seu artigo 1º, parágrafo 4º, incluído pela Lei 14.230, assevera que aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinada nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Além disso, à luz dos princípios da razoabilidade e da isonomia, presta atenção nisso aqui, não afigura sensato, isso é uma passagem doutrinária, e plausível que alguns continuem a sofrer os impactos das sanções quando eventuais novos investigados, à luz da Lei 14.230, não mais serão condenados, caso pratiquem as mesmas condutas objeto da sentença condenatória. A lógica subjacente a tal raciocínio é a mesma aplicável aos casos de abolição de crime na seara penal, quando mesmo a coisa julgada é relativizada para alcançar aqueles condenados por condutas que hoje são atípicas, e é a mesma pelo fundamento inicial deste trabalho, ou seja, a aplicação à lei de improbidade administrativa do direito administrativo sancionador, que nesse caso pega emprestado do direito penal institutos, interpretações e normas, inclusive garantistas. Bom, esse era o cenário que nós tínhamos no momento da publicação da nova lei de improbidade ou da Lei 14.230. Hoje, nós temos já uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a tese no tema 1199, que resolve essa questão. Eu estou te apresentando o cenário que nós tivemos no momento da publicação da lei e eu estou te apresentando a forma como o Supremo resolveu esse problema. E isso, volto a dizer, na esfera de processos judiciais. O que nós temos no Supremo Tribunal Federal? Tese no tema 1199. O Supremo fixou a seguinte tese, ó. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11, portanto, para todos os atos, a presença do elemento subjetivo dolo. Primeiro ponto, o Supremo chancela enquanto interpretação constitucional, a ideia de que é possível não haver improbidade com a caracterização do elemento subjetivo culpa. Agora ele começa a entrar na questão da retroatividade. Ponto 2 da tese. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, o Supremo entendeu por bem não aplicar de forma retroativa as benesses da Lei 14.230 para situações consolidadas com o trânsito em julgado. Portanto, nesse tópico aqui, o Supremo ele não aplicou de forma emprestada do direito penal a ideia de abolição de crime, para entender que aqui nós tínhamos uma abolição de ato de improbidade para aplicá-lo de forma a desconstituir coisa julgada. Disse no tópico 3. A nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então, para situações em julgamento, não transitadas em julgado, o Supremo disse, sim, aqui ninguém vai responder por ato culposo de improbidade, mesmo praticado na vigência da lei anterior. Então, no que diz respeito a elemento subjetivo culpa, o Supremo aplicou de forma retroativa a processos em curso. E o ponto 4 disse o novo regime prescricional, que aqui não nos interessa tanto, mas para ministrar a tese toda vamos ao tópico 4. O novo regime prescricional, que é aquela prescrição por fase, previsto na Lei 14.230, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação dessa lei. Então também não aplicou de forma retroativa os marcos temporais prescricionais
porque seria até uma injustiça flagrante com o próprio sistema de justiça que, nesse caso, está diante, se você aplicar isso de forma retroativa, você estaria diante da possibilidade do reconhecimento de uma prescrição sem que o agente que conduz o processo soubesse que a sua demora na prática processual estaria levando à prescrição da pretensão de declaração do ato de improbidade. Esse tópico 4 não nos interessa para a aula de hoje, o que nos interessa, na verdade, são os tópicos 2 e 3. Então, para a primeira pergunta, ou para o primeiro questionamento doutrinário sobre a aplicação retroativa da LIA para os processos em curso, o Supremo disse sim. Ou seja, aquilo que estiver sendo investigado na esfera judicial acerca da prática de ato de improbidade com elemento subjetivo culpa, aplica-se a Lei 14.230, mesmo que o ato de improbidade tenha sido praticado sob a égide da lei anterior. No que diz respeito aos processos transitados em julgado, não, o Supremo disse que, nesse caso, a coisa julgada prevalece sobre a ideia de aplicação retroativa da LIA em razão do direito administrativo sancionador. Então, é isso que nós temos hoje no tema 1199, acerca dos processos judiciais, ou seja, acerca dos processos que tramitam no Poder Judiciário que investigam improbidade. Ou seja, isso é o que nós temos para esse ponto ou para essa coluna verde. Por isso que eu faço a distinção no começo. Para a coluna amarela, ou seja, a investigação da improbidade no que diz respeito à aplicação do poder disciplinar da administração, nós não temos decisão judicial. Portanto, se fez necessário a manifestação da Advocacia Geral da União no parecer 5 de 2022, e aí o que nós temos na AGU para os processos administrativos disciplinares, para aquela coluna amarela que eu expliquei no começo da aula, está no parecer 5 de 2022. Você pode dizer, professor, então basta com que eu aplique a tese do Supremo aos processos administrativos? Não é tão simples assim. A gente precisa entender como foi a construção da Advocacia Geral da União na feitura desse parecer. O parecer, vocês podem ver no material, e aqui eu vou passar para que vocês percebam desde já, é muito longo, então eu apenas rachurei aqui os tópicos mais importantes para que a gente entenda como se deu em cada capítulo do parecer a construção da argumentação jurídica da Advocacia Geral da União. Professor, eu preciso ler o parecer todo? Eu recomendaria. Mas, obviamente, que eu não vou ler o parecer todo aqui se eu posso sintetizar os argumentos na parte rachurada. Mas, obviamente, você está diante de um parecer importantíssimo da Advocacia Geral da União, que é, creio, a instituição para a qual você deseja ingresso nos próximos meses, no que diz respeito ao concurso, e ainda esse ano, espero. Então, recomendo que você leia o parecer todo. Mas as partes mais importantes estão aqui rachuradas e nós vamos, a partir de agora, analisar. Então, eu dividi, portanto, a aula em 3 momentos. O primeiro momento, o que nós tínhamos de dúvida acerca da aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa para alcançar situações para trás. Fiz a distinção entre esferas de improbidade. Expliquei que a coluna verde foi resolvida pelo tema 1199 do Supremo e a coluna amarela, nesse caso, no que diz respeito à AGU, é resolvida a partir do parecer 5 de 2022. Muito bem. Vamos, portanto, à parte ou às partes mais importantes do parecer. Aqui, o parecer tem como ementa o seguinte: processo administrativo disciplinar, ato de improbidade, demissão, cassação de aposentadoria e retroatividade da norma a casos julgados. Então, o parecer já entrega aqui na ementa, como não poderia deixar de ser, a conclusão. Artigo 132, inciso 4º da Lei 8.112. Esse artigo 132, inciso 4º, é justamente o dispositivo que determina a aplicação da lei de improbidade no que diz respeito à prática de improbidade para a ideia, nesse caso, de cassação, ou melhor, demissão ou cassação de aposentadoria. Essas partes rachuradas, as partes em amarelo, e no material de vocês as partes rachuradas também existem, são as partes mais importantes do parecer e nós vamos navegar por elas agora, portanto, muita atenção. Eu preciso te dizer que a conclusão do parecer não é difícil e ela se alinha àquilo que decidiu o Supremo no tema, na tese no tema 1199. Mas
mais importante do que a conclusão é ver tudo o que a AGU disse sobre a nova lei de improbidade e a sua eventual irretroatividade. Vamos lá. A lei de improbidade, disse a AGU, possui natureza cível, sendo destinada à responsabilização dos agentes públicos e terceiros, integrando o sistema de tutela da probidade, respaldado no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687 de 2006. Normalmente não se cobra no concurso essa fundamentação supralegal do combate à probidade, mas a AGU citou aqui no parecer. Se você eventualmente cita isso numa segunda fase, penso que você tem vantagem no que diz respeito à sua resposta em relação às pessoas que não conhecem essa fundamentação supralegal para a defesa da probidade. A aplicação do direito sancionador à tutela da probidade administrativa não retira sua natureza cível. Por isso, não cabe a aplicação de todos os princípios e reservas do direito penal à tutela da probidade. Então, a AGU já fez questão de dizer o seguinte, não estamos diante de uma lei penal, estamos diante de uma lei de natureza cível que, nesse caso, embora vinculada ao direito administrativo sancionador, eu não posso tratar como simplesmente uma lei penal. Reconhece-se a retroatividade da lei benéfica, instituto atinente ao direito penal, no direito administrativo sancionador. Entretanto, a retroatividade deve respeitar os pressupostos do sistema constitucional que tutela a probidade. A tipicidade da improbidade extrai-se do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e a não retroatividade também é retirada do mesmo dispositivo constitucional que especifica a sua regulamentação por lei. As inovações da LIA, ou na LIA, merecem interpretação sistemática a ser amparada principalmente no preceito constitucional da tutela da probidade. Considerando essa premissa, a retroatividade das novas disposições não pode levar a uma retroação irrestrita, pois significaria violação ao princípio da vedação do retrocesso e perda de eficácia ao comando constitucional previsto no artigo 37, parágrafo 4º, bem como extinguiria o poder de autotutela da administração, com grave reflexo na autonomia administrativa do Poder Executivo, na proteção ao patrimônio público e no direito da sociedade à gestão pública proba. A probidade administrativa foi alçada a direito difuso fundamental no sistema de combate à corrupção definido pela Constituição, o que impede a retroatividade da norma de forma irrestrita, sob pena de violação do princípio da vedação ao retrocesso no enfrentamento de irregularidades. A AGU confirma a jurisprudência do STJ aqui, que considera a probidade administrativa como direito difuso fundamental. Portanto, por isso que coloquei uma interrogação lá em cima sobre a ACPIA, pode a lei de improbidade afastar o rito da ação civil pública para a defesa da probidade, sendo a probidade um direito difuso? Essa é uma pergunta que ninguém ainda respondeu. Então, para todos os efeitos, em termos de prova, o procedimento hoje judicial de investigação via Poder Judiciário da prática dos atos de improbidade e da aplicação das respectivas sanções é por ação de improbidade, o rito do processo civil. Porque a lei afastou a ACPIA, fala em possível conversão em ação civil pública por parte do juízo, mas a inicial, em tese, não poderia ser uma ACPIA. Ninguém ainda tratou dessa questão com a seriedade que ela merece. Mas ainda se continua ingressando com a ação civil pública por ato de improbidade, tanto a advocacia pública quanto o MP. A retroatividade das alterações da LIA não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, reconhecendo-se, no caso, a aplicação da retroatividade temperada ou mitigada, por meio da qual a lei nova alcança e atinge os efeitos futuros de situações passadas consolidadas sobre a vigência da lei anterior. As situações consolidadas na vigência da norma anterior submetem-se ao regime vigente ao tempo do seu processamento e decisão. Não é possível falar tecnicamente em coisa julgada administrativa. Essa é uma expressão que a gente utiliza para poder entender que aquela situação administrativa não é mais possível de reforma no âmbito administrativo, embora possa ser judicializada, se não houver aí transcorrido o prazo prescricional para tanto. Mas no momento em que se aplica um ato, no momento em que para um ato de improbidade, na esfera da Lei 8.112, se aplica uma demissão ao servidor e na esfera administrativa isso se torna ato jurídico perfeito, portanto, não é possível mais essa modificação, o que seria, em termos técnicos, ou atécnicos, melhor dizendo, coisa julgada administrativa,
não se pratica mais a possibilidade da aplicação da nova lei para essa situação consolidada. Não se pode falar em coisa julgada administrativa, portanto, se fala em coisa julgada no processo, para não alcançar a nova lei essas situações, e ato jurídico perfeito na esfera disciplinar, para que a nova lei não alcance essa situação já consolidada. Por isso que o parecer fala em ato jurídico perfeito. As inovações promovidas pela Lei 14.230, na Lei 8.429, não retroagem em relação às sanções disciplinares aplicadas pela autoridade competente por ato de improbidade administrativa na vigência da norma anterior. Aos atos ímprobos anteriores às inovações legislativas trazidas pela 14.230 e não julgados, aplica-se as diretrizes da nova norma diante a análise do caso em concreto, desde que a nova redação seja mais benéfica ao acusado. No caso de atos praticados em momento anterior ao advento da Lei 14.230 e não julgados pela autoridade competente, até a edição da referida lei, aplica-se a norma incidente ao tempo da prática dos respectivos atos, se diante da análise do caso, extrair-se que a nova redação trazida pela 14.230 apresenta-se mais maléfica ao acusado em comparação com a redação anterior. Então perceba que pelos pontos 8, 9 e 10 aqui do primeiro capítulo da ementa do parecer, nós já temos a solução dada pela AGU à questão disciplinar, que é a mesma dada pelo Supremo no que diz respeito ao tema 1199. Se você não se importar com os argumentos, pronto, você pode sair da aula agora, se for do seu interesse. Contudo, eu recomendo muito que você estude comigo as partes do parecer que fundamentam essa conclusão, porque isso pode muito bem ser um ponto diferencial na sua prova subjetiva, conhecer argumentos advindos da instituição para a qual você presta concurso. Bom, eu rachurei a parte que mais importa. A Lei 14.230 inclui no artigo 1º da Lei 8.429 o parágrafo 4º para dizer expressamente que se aplica o direito administrativo sancionador à improbidade. Está aqui o parágrafo 4º. O direito administrativo sancionador submete-se ao regime de direitos e garantias fundamentais, fundando em tais princípios a legitimidade e a juridicidade do seu poder punitivo. Inequivocamente, há semelhança entre direito administrativo sancionador e direito penal, pois decorrem do poder punitivo do Estado. Entretanto, tal semelhança não significa completa identidade, não podendo a transposição de conceitos e estrutura ser feita sem a observância e harmonização no arcabouço normativo. O princípio da legalidade é a estrutura básica do direito penal, sendo o princípio da anterioridade desdobramento da legalidade. Dessa forma, a correlação entre legalidade e anterioridade confere apoio para a interpretação das normas subjacentes e dela decorrente que a lei penal incriminadora deve ser anterior ao fato. Ninguém pode ser apenado se, no momento da ação, a conduta não estava tipificada e o autor não pode ser prejudicado com o agravamento quantitativo ou qualitativo diante de posterior gravame do fato em razão da nova lei. Nesse panorama, a extratividade da lei penal é medida excepcional admitida em situações específicas e delimitadas. Em razão da semelhança do caráter repressivo entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, embora haja certa mitigação da legalidade no âmbito administrativo disciplinar, a exigência da descrição do núcleo da conduta vedada para permitir eventual efeito da anterioridade e da retroatividade da lei mais benéfica. A Constituição confere a garantia ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, havendo garantias que a lei maior delimita particularmente ao direito penal, tal como se dá com a legalidade estrita, tipicidade, anterioridade e com a irretroatividade ressalvada a retroação da lei penal mais benéfica. No campo da improbidade, a exigência de tipicidade, legalidade estrita e irretroatividade da lei sancionatória decorre do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que, além de fixar a tutela da probidade administrativa, determina que os seus tipos e sanções serão previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Convém ressaltar que o fato de a inovação legislativa especificar a aplicação do direito administrativo sancionador à improbidade administrativa não retira sua natureza civil. Esse é o ponto. Por isso, não cabe a aplicação de todos os princípios e reservas do direito penal à tutela civil da probidade.
esse ponto 16 resume o argumento da AGU. Embora aplicável o direito administrativo sancionador, não se nega, nem se pode negar, que a natureza jurídica da LIA é, nesse caso, de lei civil. Continua a AGU na parte que interessa. Não convence, por outro lado, dizer que a retroação na tutela da probidade se funda na isonomia. Presta atenção nisso aqui, ó, porque isso aqui eu expliquei para vocês que era, inclusive, uma dúvida da doutrina. A doutrina lá em cima fundamenta na isonomia a retroação da LIA para atingir situações já consolidadas. Por isso que eu expliquei lá em cima, o primeiro momento como sendo um momento de dúvidas sobre a aplicação retroativa dessa lei. A AGU diz, não convence, por outro lado, dizer que a retroação na tutela da probidade se funda na isonomia, evitando injustiças. Essa é uma forma de fraudar a aplicação da lei sem declará-la inconstitucional. Esse argumento aqui é forte. Ou seja, dizer que eu não aplico mais a lei anterior, porque a nova lei, ao se aplicar a situações anteriores, ela estaria sendo isonômica, eu estou, nesse caso, deixando de aplicar a lei anterior ao tempo em que o ato de improbidade foi praticado, sem tratar da constitucionalidade disso. A isonomia, quanto a certo regime jurídico, deve ser verificada ao seu tempo, ou ao tempo de incidência e àqueles sujeitos que se submetiam a ela no momento da prática do ato. Não quanto à disciplina superveniente. Pelo contrário, a disciplina superveniente, quando alcança situações anteriores, isso, de alguma forma, macula a segurança jurídica. Comparar o que ocorreu no passado, vigência da lei anterior, com o que se verifica no presente, lei nova, é, por lado a lado, situações heterogêneas. Seria como cotejar água e vinho esperando que ambos ocorram as mesmas reações químicas, que em ambos ocorram as mesmas reações químicas. Todos que no passado incorreram em ilícitos devem ter o mesmo tratamento. Segue-se a lei vigente na época em que a conduta foi praticada. Você já sabe que a AGU chegou à conclusão de que isso é para situações consolidadas, ou seja, ato jurídico perfeito, situações disciplinares já definitivamente julgadas. Reconhece-se a retroatividade da lei benéfica, instituto atinente ao direito penal, no direito administrativo sancionador, considerando a similitude de ambas esferas. Entretanto, a retroatividade deve respeitar os pressupostos do sistema constitucional que tutela a probidade, de maneira que a interpretação das novas disposições deve observar as consequências da opção hermenêutica e sua interferência na realidade subjacente. Além disso, é preciso considerar que as inovações trazidas pela Lei 14.230 possuem abrandamento e agravamento, não sendo possível apenas a retroação de parte da lei benéfica, o que não é admitido pela jurisprudência e doutrina dominantes. As novas disposições possuem aplicação imediata da lei, no que se refere aos seus aspectos processuais, em relação aos processos pendentes de julgamento, mantendo-se os atos processuais já praticados sob a égide da lei anterior. Isso aqui, na verdade, é a aplicação da lei processual no tempo, né? Dada a natureza híbrida da Lei 14.230, e nós tratamos disso lá no curso sobre improbidade, ou seja, ela tem natureza tanto material quanto processual, conforme jurisprudência assente no STF, não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das normas para criar-se uma terceira hipótese, ainda que em matéria penal. Bom, sobre os aspectos acerca da retroatividade da lei mais benéfica, nós vimos os argumentos da AGU naquele tópico. No que diz respeito ao terceiro capítulo do parecer, que trata da estabilização das relações jurídicas no âmbito administrativo, diz a AGU, no âmbito administrativo disciplinar, deve-se entender por situação constituída à égide da lei anterior os casos já processados e julgados pela autoridade competente, ou seja, aqueles em que foram aplicadas sanções disciplinares, publicação do ato sancionador, nos termos do artigo 141 da Lei 8.112. Então, no momento em que publicado o ato sancionador, nós temos a formulação do ato jurídico perfeito. A diferença ontológica entre a sanção administrativa e penal permite a transpor com reservas o princípio da retroatividade. Conforme pondera Fábio Medina Osório, se no Brasil não há dúvidas quanto à retroatividade das normas penais mais benéficas, parece-me prudente sustentar que o direito administrativo sancionador nesse ponto não se equipara ao direito criminal, dado seu maior dinamismo.
No âmbito administrativo, a sedimentação de decisão proferida em PAD, que condena servidor faltoso, não pode estar sujeita aos sabores da superveniente legislação sobre prescrição administrativa, sem termo ad quem que consolide a situação jurídica. Caso contrário, cria-se hipótese de instabilidade que afronta diretamente o interesse da administração pública em manter em seus quadros apenas os servidores que respeitem as normas constitucionais e infraconstitucionais no exercício de suas funções, respeitadas as garantias do devido processo legal. Avançando, temos, embora tecnicamente o Instituto da Coisa Julgada não exista na via administrativa, isso aqui já falei para vocês, e sim somente na via judicial, haja vista a adoção do sistema de jurisdição única pelo ordenamento jurídico pátrio, tal fato não significa que no direito administrativo sancionador inexista respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, sendo estes princípios aplicáveis ao processo administrativo. Assim, no âmbito administrativo disciplinar, adota-se como decisão final aquela que termina o processo em seu mérito, embora o mérito possa ser revisto na via judicial ou até mesmo pela própria administração no seu poder de autotutela. Tal circunstância não retira o seu caráter de decisão definitiva no âmbito administrativo. Importante essa passagem para entendermos que não é possível usar de forma técnica a expressão coisa julgada na esfera administrativa. No resguardo do interesse público, muitas vezes torna-se imperioso a administração utilizar o seu poder sancionador disciplinar com a aplicação de sanção de demissão do cargo público ou cassação de aposentadoria contra aqueles que atentam contra bens jurídicos basilares e que atuam em total desconformidade com as condutas exigidas legalmente à época dos fatos. A sanção administrativa disciplinar não tem finalidade única, sendo uma das mais relevantes a proteção do interesse público com o concomitante resguardo dos direitos fundamentais dos administrados. Veja que o garantismo aqui é via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que eu preciso garantir o devido processo legal àquele que está sendo acusado e eventualmente sancionado pela administração, eu preciso também garantir a proteção do interesse público de manter nos quadros da administração aqueles que respeitam as normas constitucionais e infraconstitucionais. Nesse cenário, considerando que a sanção disciplinar é um meio de gestão institucional e não um fim em si mesmo, bem como que o corpo funcional deve sempre se adequar às exigências impostas no ordenamento vigente da época, não é aceitável que determinados ilícitos tipificados, praticados e sancionados sob norma anterior sejam plenamente exculpados por força de retroação de nova lei. Admitir-se tal hipótese é negar a subordinação do direito administrativo sancionador aos princípios constitucionais da eficiência, proporcionalidade e economicidade, bem como negar o direito de os cidadãos usufruírem de uma administração com moralidade administrativa. Essa passagem tem muito cara de segunda fase. Com esta compreensão, o direito administrativo sancionador não está submetido ao direito penal, não podendo esse desnaturar a índole administrativista dos sistemas sancionadores administrativos. O direito administrativo sancionador tem a função de promover o atendimento aos valores da coerência, racionalidade, segurança jurídica na tutela dos objetivos de interesse público. Não pode eventual alteração legislativa ser utilizada para rever ato disciplinar aplicado sob lei anterior que teve adequada legitimidade e eficiência na indispensável tutela do interesse público, sendo o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é o já consumado, que seguiu a norma vigente ao tempo em que se efetuou e que o tornou apto a produzir efeitos, sendo expressão da garantia à segurança jurídica, a qual assegura que as situações disciplinadas por uma lei continuarão protegidas mesmo que essa lei seja revogada ou substituída por outra. A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 14.230 guarda submissão à tutela constitucional da probidade administrativa, fixada no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, de maneira que a consolidação de decisão proferida em processo disciplinar que condena servidor faltoso não pode estar sujeita à superveniência da legislação, sob pena de causar instabilidade no relevante interesse público de a administração pública manter em seus quadros apenas os servidores que respeitam as normas constitucionais e infraconstitucionais no exercício de suas funções. O princípio da segurança jurídica, no seu aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas e no seu aspecto subjetivo da proteção à confiança, leva em conta a boa-fé da sociedade que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração, ainda quando se está a falar do direito difuso, que é a probidade administrativa.
No que concerne à sanção de servidores públicos, é oportuno destacar que a Lei 8.112, em seu artigo 132, inciso 4º, previu, desde sua redação original, a pena de demissão para quem tenha incidido em improbidade administrativa. O ato ímprobo é fato jurídico passível de apuração e penalização nas esferas penal, civil e administrativa. A diretriz constitucional estampada no artigo 37, parágrafo 4º, criou um sistema de combate a atos ímprobos e, no que concerne ao servidor público, a sanção é devida uma vez atendida a exigência constitucional fixada no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2. As inovações da LIA merecem interpretação sistemática a ser amparada principalmente no preceito constitucional de tutela da probidade. Considerando essa premissa, a retroatividade das novas disposições não pode levar a uma retroação irrestrita, pois significaria violação ao princípio da vedação ao retrocesso e perda de eficácia ao comando constitucional do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, bem como extinguiria o poder de autotutela da administração, com grave reflexo na autonomia administrativa do Poder Executivo, na proteção ao patrimônio público e no direito da sociedade à gestão pública proba, sendo inconcebível admitir a interpretação de que uma lei editada para coibir com maior rigor a improbidade venha enfraquecer a tutela da probidade. Que, na verdade, foi o que aconteceu, né? Cuidado que quando ele fala aqui Poder Executivo, obviamente estamos tratando da AGU dentro de um parecer que vincula o Poder Executivo, mas lembrando que na sua atividade atípica, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário podem condenar administrativamente seus servidores pela prática de improbidade, né? Com a aplicação da Lei 8.112. Outro ponto que merece importância aqui destacar, que é importante destacar, melhor dizendo, é o seguinte: quando ele fala em violação ao princípio da vedação do retrocesso. Então, a AGU está considerando aqui que aplicar de forma retroativa a lei de improbidade administrativa para situações consolidadas por ato jurídico perfeito é violar o princípio da vedação de retrocesso, portanto, é um retrocesso no combate à improbidade, o que de fato é. Inclusive, na parte processual, o Supremo chancelou a mesma ideia. A chamada lei de improbidade não revogou de forma tácita ou expressa dispositivos da 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Aquele diploma legal tão somente buscou definir os desvios de conduta que configurariam atos de improbidade, combinando penas que, segundo seu artigo 3º, podem ser aplicadas a agentes públicos ou não. Em consequência, nada impede que a administração exerça seu poder disciplinar com fundamento em dispositivos do próprio regime jurídico dos servidores, tal como se deu no caso vertente, e aqui cita jurisprudência. Como expliquei no começo da aula, o que a Lei 8.112 toma emprestado da Lei de Improbidade é a definição do que é ato de improbidade. Configurado o ato de improbidade nos termos da LIA, porque a 8.112 não diz o que é ato de improbidade, isso se retira da LIA, aplica-se a pena de demissão nos termos da 8.112. Embora possam se originar a partir do mesmo fato, a apuração da falta administrativa realizada no PAD não se configura com a ação de improbidade administrativa, essa sabidamente processada perante o Poder Judiciário, a quem cabe a imposição das sanções da LIA. A reconhecida independência das instâncias civil, penal e administrativa. A pena de demissão não é exclusividade do Judiciário. Na realidade, é dever indeclinável da administração apurar e, eventualmente, punir os servidores que vierem a cometer ilícitos de natureza disciplinar. Extrai-se do voto da ministra relatora Laurita Vaz. Embora possam se originar a partir de um mesmo fato, a apuração de falta administrativa realizada no PAD não se confunde com a improbidade administrativa. Aqui ela diz que a Lei 8.112, artigo 116, diz que é dever do servidor manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ao tempo que o artigo 132, inciso 4º, estabelece que a demissão é aplicada para quem pratica ato de improbidade. E com a Lei do Regime Jurídico Único, e como a Lei do Regime Jurídico Único não esmiuça as condutas passíveis de configurar improbidade, o administrador validamente se utilizou de forma subsidiária dos conceitos e definições da Lei 8.429. Onde se lê: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, aqui nós temos a situação fática do julgado. Ponto 55 do parecer. Cabe trazer trecho do voto do ministro Gilson Dipp, no MS 15.054, que bem distinguiu a infração disciplinar do ato de improbidade sujeita a processo judicial, afirmando a autonomia da sanção disciplinar. Em resumo, é possível admitir que uma infração disciplinar possa ser reconhecida como ato de improbidade,
e sujeitar-se ao processo judicial correspondente, assim como reconhecê-la como crime e sujeitá-la à ação penal, sem que, por uma ou outra circunstância, seja inviabilizada a autonomia da investigação administrativa disciplinar. O que distingue o ato de improbidade administrativa da infração disciplinar, quando coincidentes na hipótese de fato, é a natureza da infração, pois a lei funcional tutela a conduta do servidor estabelecendo um regime jurídico próprio, enquanto a lei de improbidade dispõe sobre sanções aplicáveis a todos os agentes públicos, servidores ou não, bem assim no interesse da preservação e integridade do patrimônio público. Tanto é assim que a Constituição dispôs no artigo 37, parágrafo 4º, com relação aos servidores, que os atos de improbidade importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, que nesse caso seria a perda ou demissão por parte da aplicação do Poder Judiciário, indisponibilidade e perda de bens e ressarcimento ao erário. Embora a lei estatutária do servidor também tenha previsto como causa de demissão o ato de improbidade, daí não se segue que tenham uma só e mesma natureza, como propõe o ministro relator, visto que a infração disciplinar e o ato de improbidade legalmente submete-se cada qual a regime peculiar e, sobretudo, por essa mesma razão, não se excluem. Isso significa dizer que as improbidades não previstas ou fora dos limites da 8429 continuam sujeitas à lei estatutária funcional ou até mesmo quando identificadas na lei de improbidade, mas que pela importância ou envergadura não se sujeitam às penas ali cogitadas, admitem a sanção administrativa. Assim, quando se pretende a caracterização de ato de improbidade previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429 e se pretende a aplicação das penalidades ali previstas, além da demissão, a investigação deve ser judicial. Falamos disso lá em cima já. Ao contrário, se a improbidade é de menor importância que não resulte na penalização da lei de improbidade ou não constitui improbidade contra a administração ou o erário, a pena administrativa, inclusive de demissão, poderá ser imposta em processo administrativo. É por isso que aqui, ainda que você seja eventualmente inocentado pela prática de improbidade no processo judicial, a administração pode ter outra interpretação e demitir você pela prática de ato de improbidade em relação ao mesmo fato. É possível, e eu expliquei isso no curso de improbidade. Dessa forma, considerando que a apuração disciplinar não se confunde com a ação de improbidade, por consequência, tendo a falta disciplinar devidamente apurada em processo administrativo que acarretou sanção ao servidor, não cabe a revisão da penalidade com base na alteração legislativa da LIA. Importante ressaltar que é dever indeclinável da administração apurar e punir os servidores que vierem a cometer ilícitos de natureza disciplinar, por força do artigo 143 da Lei 8.112, sendo certo que, e aqui é importante, nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, a administração, diante de conduta administrativa tipificada na lei estatutária, não tem discricionariedade na aplicação da sanção de demissão, sendo o ato vinculado. Isso você vincula ao estudo do decreto da aula passada. Estudamos o decreto que regulamenta dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê, inclusive, para o Poder Executivo Federal, dosimetria da pena, mas quando nós estamos tratando de pena de demissão, não há essa discricionariedade. Como o ato de improbidade gera na Lei 8.112 a pena de demissão, não há possibilidade de dosimetria da pena nessa situação. O tópico 4 do parecer diz que a probidade administrativa é direito difuso fundamental. E aqui eu preciso exatamente tratar com os senhores esse ponto, porque ninguém ainda tratou com a seriedade que o tema merece acerca da possibilidade ou não de se investigar judicialmente em improbidade ou de se continuar investigando improbidade via ação civil pública. Mas estamos tratando aqui na seara administrativa, então essa não é uma preocupação do parecer, embora, de forma reflexa, seja possível discutir isso. A proteção do patrimônio público e uma gestão pública honesta integra o rol de direitos fundamentais, pois é o meio que se alcança o bem comum e a justiça social. Nesse panorama, para admitir a retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador na tutela da probidade administrativa, é necessário partir do pressuposto de que a retroação guarde compatibilidade com a Constituição e observe o princípio da concordância prática. A probidade administrativa foi alçada a direito difuso fundamental no sistema de combate à corrupção, definido pela Constituição,
o que impede a retroatividade da norma de forma irrestrita sob pena de violação do princípio da vedação ao retrocesso no enfrentamento de irregularidades. Aqui existe uma passagem doutrinária, vocês podem depois analisar, apenas que confirma efetivamente que a improbidade é direito difuso, fundamental. Dessa forma, não obstante a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador, eventual eliminação de infração administrativa não induz por si só a revogação da conduta, sendo essencial a análise da questão sob o aspecto da proteção contra o retrocesso referente aos atos de corrupção, conforme prevê o artigo 65, item 2 da Convenção de Mérida, bem como do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais são linhas a serem utilizadas contra a proteção insuficiente dos direitos fundamentais, sendo a proteção ao patrimônio público e o direito à gestão pública proba inequivocadamente abarcados nessa proteção. Então, nós temos aqui a defesa por parte da Advocacia Geral da União de que a probidade é direito difuso fundamental, então isso é muito importante em eventual fundamentação em provas subjetivas. Dando continuidade ao capítulo 4, nós temos um tópico interessante que é da não retroatividade e tipicidade. Aqui eu preciso que prestem bastante atenção, porque eu vou entrar numa discussão que eu considero fundamental nesse parecer, e que pode ser objeto de provas, inclusive, de forma autônoma. Não se aplicam os novos dispositivos dos artigos 9, 10 e 11 da LIA, alterados pela 14.230, a atos de improbidade ocorridos anteriormente ao início de sua vigência, pois, sendo as regras originais parâmetros de garantia e efetividade da probidade, as novas condutas típicas, se retroagirem, promoverão retrocesso no sistema de improbidade cujas bases são constitucionais, atentando também contra o compromisso assumido pelo Brasil na Convenção Internacional contra a Corrupção, internalizadas como normas supralegais. Portanto, uma vez aplicada a sanção administrativa no exercício do direito administrativo disciplinar e na vigência da norma anterior, não se aplica a retroatividade, pois a tutela constitucional da probidade administrativa possui eficácia para futuro, sem a retroatividade da lei mais benéfica. Assim, a mudança dos elementos normativos não incide sobre os processos administrativos já julgados, e as inovações condicionam o direito-dever de agir estatal somente daqui para frente. A interpretação sistemática das inovações legislativas da LIA indica que não se estabeleceu uma derrogação de todo e qualquer dispositivo presente em outra esfera que estabeleça sanção por ato ímprobo, tampouco foi o objetivo criar lei mais benéfica ao acusado, pois seria inconcebível que uma lei redigida para punir com rigor a improbidade no nosso país tenha terminado por enfraquecer seu repúdio. A retroatividade da nova lei de improbidade não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, reconhecendo-se, no caso, a aplicação da retroatividade temperada ou mitigada, por meio da qual a lei nova alcança e atinge os efeitos futuros de situações passadas, consolidadas sobre a vigência da lei anterior. Em relação às situações consolidadas na vigência da norma anterior, submetem-se ao regime vigente ao tempo do seu processamento e decisão. A proximidade entre direito administrativo sancionador e direito penal habilita a aplicabilidade do instituto da retroatividade da lei mais benéfica, porém, a tutela de direitos individuais do cidadão não pode frustrar a segurança e justiça, tampouco prejudicar o interesse público e de toda a coletividade na tutela da probidade, que é direito difuso, devendo ser observado o princípio do tempo rege o ato. Item 73 do parecer da AGU. A probidade administrativa está ligada à realização do interesse público, limitando a atuação dos agentes estatais, bem como deve nortear a prática de todos os atos administrativos, constituindo-se como direito fundamental difuso em virtude de sua transindividualidade e da indeterminabilidade de seus titulares. Assim, eventual atipicidade superveniente resulta apenas que, em relação a eventos passados praticados na vigência da lei anterior e que não foram à época sancionados, não mais podem ser punidos, pois a nova lei mais benéfica torna inviável a aplicação da sanção que deixou de existir no momento do julgamento, sendo a inovação legislativa aplicável para situações futuras. A repressão à improbidade goza de proteção contra o retrocesso legislativo, nos termos do artigo 65, número 2 da Convenção da ONU de Combate à Corrupção, Convenção de Mérida, de modo que a revogação dos tipos outrora existentes ou a mudança dos elementos normativos não incide sobre processos já julgados. Na hipótese, o tema enseja a mitigação do garantismo hiperbólico monocular, expressão dada pelo professor Douglas Fischer, que é a proteção exagerada e desproporcional ao réu, levando à impunidade diante da supervalorização dos direitos individuais,
com a consequente repressão da proteção dos interesses coletivos e sociais, situação que ocasiona insegurança jurídica e desproteção de relevante. Presta atenção porque eu achei muito interessante o parecer utilizar a expressão garantismo hiperbólico monocular. A expressão garantismo hiperbólico monocular é estudada muito mais nas esferas penal e processual penal do que na esfera do direito administrativo sancionador. Mas o parecerista resolveu por utilizar. E ele diz que o garantismo hiperbólico monocular é a proteção exagerada e desproporcional ao réu, levando à impunidade diante da supervalorização dos direitos individuais, com a consequente repressão da proteção dos interesses coletivos e sociais, situação que ocasiona insegurança jurídica e desproteção de relevante. Bom, garantismo é uma visão do direito constitucional aplicada ao direito penal e processo penal e, por tabela, ao direito administrativo sancionador. E aqui eu coloco, a partir do garantismo, surge o garantismo hiperbólico monocular. É hiperbólico porque é aplicado de uma forma ampliada, desproporcional, e monocular porque só enxerga os direitos fundamentais do réu, só um lado do processo. Contrapõe-se ao garantismo penal integral, que visa resguardar os direitos fundamentais não só dos réus, mas também das vítimas. Como disse, é uma expressão que se utiliza muito mais no âmbito do estudo do direito penal e do processo penal. Aqui, o garantismo hiperbólico monocular seria aplicado apenas para ver a nova lei de improbidade como uma nova legislação que visa a garantir tão somente os direitos, entre aspas, ou pretensões, entre aspas, daqueles que enfrentam a acusação de improbidade, seja na esfera judicial, seja na esfera disciplinar. E o parecer da AGU faz justamente o contrário. Ele faz um contrabalanço, e da minha forma, pela minha visão, de uma forma muito bem feita, entre o interesse social, o interesse jurídico, o interesse público, a pretensão pública de ver na administração a aplicação do direito disciplinar ou do seu poder disciplinar de forma a retirar do seu corpo aqueles que pratiquem atos que sejam ilegais ou inconstitucionais, e de outro lado, garantindo-se o devido processo legal àquele que sofre acusação disciplinar de improbidade. O garantismo hiperbólico monocular, ele aqui seria aplicado se resolvesse aplicar de forma irretroativa a nova LIA a todas as situações passadas, sejam aquelas consolidadas, sejam aquelas em processo de julgamento. E é por isso que o parecer faz esse contrabalanço. Para as situações já consolidadas, por ato jurídico perfeito, ou seja, sanção aplicada, não há que se falar em retroatividade da nova legislação. Para situações em curso, portanto, não aplicada ainda a sanção por parte do poder público, aí sim nós temos a aplicação retroativa da nova lei para apenas as situações em que haja benefício do acusado. Então, cuidado, porque eu não me assustaria se na sua prova existisse uma questão subjetiva pedindo lá na AGU, pedindo para que você relacione a aplicação retroativa da LIA ao garantismo hiperbólico monocular. E eu penso que muita gente não saberia responder. Tá? Por isso que essa parte aqui no material está em vermelho, portanto, tenha muito cuidado. Professor, você acha que cai? Não sei. Sinceramente, não sei. Esse é um tema do momento, é um tema clássico, improbidade é tema clássico, improbidade é tema que diz diretamente respeito à Advocacia Geral da União. Nós recuperamos a legitimidade para improbidade por meio de uma decisão do Alexandre de Moraes, ad referendo do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que diz respeito à nova lei de improbidade é relevante. E se o teu examinador for daqueles que vai a fundo buscar o tema para fazer uma pergunta que, penso, vai ser respondida de forma excelente apenas por aqueles que que verticalizaram o estudo do tema, eu penso que isso pode ser um questionamento muito interessante numa prova de segunda fase, para que você relacione a ou irretroatividade da lei de improbidade, da nova lei, ao garantismo hiperbólico monocular. Eu penso que isso precisa ser, de alguma forma, estudado, porque
Se cai, penso que muita gente vai ter dificuldades em desenvolver o tema. Feitas as análises dos principais argumentos da AGU no parecer, vamos à conclusão que já conhecemos desde a ementa, né? Diante do exposto, conclui-se que as inovações providas na Lei 14.230 não retroagem em relação às sanções disciplinares aplicadas pela autoridade competente por ato de improbidade administrativa na vigência da norma anterior, aos atos ímprobos anteriores às inovações legislativas trazidas pela Lei 14.230 e não julgados, aplica-se às diretrizes da nova norma diante da análise do caso concreto, desde que a nova redação seja mais benéfica, aos atos ímprobos anteriores ao advento da Lei 14.230 e não julgados até a edição da referida lei, aplica-se a norma incidente ao tempo da prática dos respectivos atos, se, diante da análise do caso concreto, extraísse que a nova redação trazida pela Lei 14.230 apresenta-se mais maléfica ao acusado em comparação com a redação anterior. Na verdade, o item C é o item B dito a contrário sensu. E isso se justifica porque, nesse caso, o parecer precisa não deixar dúvidas para o administrador. Embora, em termos gerais, o C nem precisaria ser dito porque ele está incluso no B, o parecer tem na sua conclusão a ideia de ser o mais transparente de forma interpretativa possível. Por isso que quando eu coloco os alunos para fazerem pareceres, eu preciso que eles façam conclusões dessa forma. Bom, aqui está o parecer da Advocacia Geral da União, que trata sobre a retroatividade da nova LIA para os atos ímprobos praticados dentro da estrutura do Poder Executivo Federal e que ainda estão em julgamento ou já tiveram sanção aplicada. A solução é a mesma do tema 1199 do Supremo, contudo, nesse caso, para a esfera disciplinar. Então, quando o Supremo diz a norma benéfica da LIA, revogação da modalidade culposa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, a gente pode dizer que na esfera administrativa se aplicou o mesmo, mas em relação à eficácia do ato jurídico perfeito. E quando o Supremo diz a nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada e julgada, porém sem sanção aplicada pela autoridade administrativa, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo a autoridade competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então nós temos a mesma solução que o Supremo deu na tese do tema 1199, dada pela AGU no seu parecer 5 de 2022, mas para a esfera disciplinar. Cuidado com as partes rachuradas, elas são extremamente importantes, porque elas demonstram como o órgão entende a aplicação retroativa da lei, e eu dei um exemplo muito interessante de como pode cair uma questão na tua prova, retirada do parecer, que não tem absolutamente nada a ver diretamente com a conclusão, né? Ou seja, relacionar garantismo hiperbólico monocular com a possibilidade ou não da retroação da nova lei de improbidade no direito administrativo disciplinar sancionador. Bom, com isso eu considero ministrado o parecer sobre retroatividade da lei de improbidade na esfera administrativa.